Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse dia 30 de novembro, neste sábado, nós temos hoje a festa litúrgica de Santo André, apóstolo. Esse evangelho de hoje, eu já quero pedir a você que comente, compartilhe, divulgue esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, para que essa mensagem ela possa chegar a muitos corações. Bom, dito isto, voltemos ao nosso texto bíblico. Hoje, no dia do apóstolo Santo André, que era irmão de Simão Pedro, nós podemos aqui destacar nesta meditação de hoje vários pontos importantes para a nossa caminhada. Primeiro deles, Jesus chama essa dupla de irmãos. Hoje, especialmente, estamos falando de Santo André, aquele que também experimentou o martírio por causa de Cristo. Mas Jesus ele chama essa dupla de irmãos, como estava dizendo, no meio das ocupações. E, coitado de nós, quando nós achamos que só vamos estar disponíveis para Jesus a hora que tudo estiver organizado. A gente ouve muito isso, né? Não, quando eu organizar isso, organizar aquilo, aí eu vou me dedicar mais às coisas de Deus, aí eu vou poder servir mais, eu vou poder fazer isso. Me desculpa, meus irmãos, mas essa não é a lógica do Evangelho. E muito menos essa é a lógica de nosso Senhor Jesus Cristo. Desculpa dizer, mas veja, o Senhor não está preocupado com o tipo de ocupação que você desenvolve. Não está. Ele nos chama no meio das ocupações. Essa dupla de irmãos que, inclusive, tinha uma empresa de pesca e eles viviam disso. Eles prontamente largam tudo e vão seguir a Jesus. Então, essa aqui é um primeiro fato, né? Veja, Deus, ele não vai esperar você organizar a sua vida toda para então ele te chamar. Não, ele já está te chamando agora. Agora. Talvez você fale assim, ouvindo essa meditação: nossa, mas eu tenho muitos afazeres, eu preciso sustentar a minha família, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso concluir minha faculdade. Eu não sei qual a sua atividade do dia, como é o seu dia, se muito corrido, se pouco corrido, se ultra mega preenchido. Eu só sei dizer para você o seguinte, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está nos chamando, a mim e a você, nesse momento, sem pensar naquilo que nós estamos fazendo. Ele está nos chamando, assim como ele chamou Santo André, assim como ele chamou São Pedro, assim como ele chamou São João, né, e São Tiago. Ele chama no meio das ocupações. Segunda coisa, ele não chama os doutos, os doutores, né, os sábios e entendidos desse mundo. Não, ele chama pessoas simples, ele chama pessoas humildes, ele chama até pessoas broncas, né? Para dizer para mim e para você que a nossa limitação não impede o chamado de Deus. Segundo o grande ensinamento desse evangelho, a nossa limitação, ela não impede de maneira alguma o chamado de Deus. Veja, Moisés era gago, e isso não foi uma limitação para ele estar à frente, comunicando Deus a todo o Egito, a todo o povo. Isso não foi limitação. Deus falou, eu vou levantar Arão, seu irmão, ele vai falar
aquilo que você colocar. Então veja, Deus ele não para nas nossas limitações. Porque talvez a gente possa dizer assim, mas eu não fiz isso, eu não fiz teologia, eu não estudei isso, eu não estudei aquilo. Não, é muito verdade um adágio popular que nós falamos, que Deus ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Se o Senhor te chamou a alguma atividade, a uma missão, seja lá o que for, meu irmão, minha irmã, saiba, você talvez fale assim, mas eu não tenho condições. Glória a Deus, eu também não tenho. Glória a Deus, e glória a Deus mesmo que nós não temos. Por quê? Porque essa obra não é nossa, não se trata de nós. Ele nos dará as graças necessárias para cada dia, para que a gente possa então desenvolver o seu chamado. Então, ele não chama doutos, ele não chama pessoas espertas, totalmente preparadas. Não, ao longo do caminho, nosso Senhor ele vai preparando a nossa vida, dia após dia. Né? E aqui tem um fato interessante. Esses que ele chama, eles não tinham visto Jesus realizar sequer um milagre. Ora, isso aqui é importante. Por quê? Porque como você vai dar crédito na sua vida, por exemplo, os 4 aí, Pedro e Tiago, André Pedro e André, João e Tiago, eles não tinham visto Jesus fazer nenhum milagre. E eles deixam tudo, eles deixam o seu sustento, eles deixam o pai, Zebedeu. Agora você imagina, né? Chega em casa, Tiago e João e André e Pedro e comunicam para Zebedeu, porque, segundo a tradição, eles eram sócios nessa companhia de pesca. E eles dizem assim, olha, a partir de hoje, ô Zebedeu, você dá o seu jeito aí, olha, arruma aí, vê quem é que você coloca aí na empresa de pesca para tocar. Para nós não dá mais. Nós conhecemos aí o Jesus e nós estamos deixando tudo para seguir a ele. Tá, mas qual a garantia que vocês têm? Nenhuma. Só a palavra dele é a garantia. Gente, olha que coisa extremamente importante. Qual a garantia que eles tinham, meus irmãos? Nenhuma. Não tinham visto Jesus realizar sequer nenhum milagre. Outro grande ensinamento para nós. Para nós nos lançarmos em Deus e arriscar tudo da nossa vida dele, nós não precisamos que o Senhor nos prove nada. Nada. Jesus não precisa ficar dando prova e sinal para a gente o tempo todo. Por quê? Porque basta a palavra dele. O Senhor chamou, basta. Eu não preciso que o Senhor fique me dando sinais. Olha, os 4 aqui não tinham visto Jesus realizar ainda nenhum milagre. Veriam depois muitos milagres. Não só veriam, eles mesmos fariam, em nome de Jesus, muitos milagres. Que coisa espetacular. Então eles tinham extremamente isso. Eles tinham uma confiança absoluta. E é a 4ª coisa que eu gostaria de falar desse evangelho. Que eles já eram, embora não eram doutos, não eram pessoas simples e humildes, esses 4, eles já eram pessoas de virtude. Algo que falta muito no nosso povo de Deus hoje. Pessoas virtuosas. Porque, meus queridos, não se engane. O que é santidade? Santidade, resumindo com pobres palavras, é o crescimento nas virtudes. Especialmente nas 3, fé, esperança e caridade, até chegar ao ponto da caridade heróica, da virtude heróica da caridade, que é dar a vida por Cristo, que foi o que esses homens, todos eles, com exceção de São João, que também viveu o martírio, mas de uma outra forma, que a gente costuma dizer, né? São João não morreu mártir. Sim, mas ele viveu um martírio também, e também não morreu porque Deus realizou um prodígio, né? Que botaram ele para ser escaldado vivo, mas não aconteceu nada com ele. Mas todos eles foram ao ponto da virtude heróica, de entregar completamente suas vidas a Jesus. Esses homens, então, eles já eram virtuosos. Isso aqui para nós
é algo maravilhoso. Nós precisamos crescer em virtude. Nós medimos os santos, não é pelo aquilo que ele fala, não é pelos dons que eles têm, né? Os carismas, por exemplo. Não. Nós medimos o santo é pelo crescimento das virtudes, especialmente as teologais, que são as mais importantes, mas um santo é sempre uma pessoa virtuosa. Ele não nasceu assim, mas ele vai se configurando a Cristo dia após dia, até chegar, como diz São Paulo, à estatura do homem, segundo a imagem de Cristo. Então veja, 4 coisas nós aprendemos desse evangelho. Primeiro, Deus ele chama no meio das ocupações. Segundo, ele não se importa com o grau, o nível que nós estamos. Ele não chama doutos, ele chama os simples para dizer que ele capacita aqueles que eles escolhem. Terceiro, nós não precisamos que Deus fique nos dando prova o tempo todo. A palavra dele basta diante do chamado. E quarto, nós precisamos trabalhar na nossa vida as virtudes. Esses homens não eram doutos, mas já eram muito virtuosos, porque o fato deles se deixar crescer e viver uma vida fraterna, porque foi isso, né? Jesus chama eles para viver o segmento dele. 12 homens que para alguns era tido como malucos, deixam tudo e vão viver a vida fraterna, mas crescendo numa caridade ardente, que só pode ser obra do Espírito Santo, só pode ser obra de Deus mesmo, esses homens viverem desse jeito. Então, vamos pedir a Deus hoje que a gente também tenha essas 4 condições e que a gente se deixe moldar quando o Senhor pronunciar o seu chamado sobre cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada.